Olá, tudo bom? Eu sou Maurício, mais uma vez aqui com vocês, Maurício Dutra. Hoje a nossa palestra é sobre algo que a gente faz todos os dias. Todos, a gente acorda, a gente vai dormir, a gente almoça. Tem gente que faz para tudo. Tem gente que faz uma por dia, tem gente que faz quando lembra, mas não há problema. A ideia hoje não é a quantidade do que a gente faz, mas sim entender o que nós estamos fazendo. Nós vamos falar hoje sobre a ação da prece. Porque talvez aqui todos façam preces, mas todos entendem como ela funciona? Para começar a falar sobre a prece, meus amigos, nós temos que entender algumas coisinhas. Primeiro, é aquele básico do Livro dos Espíritos, esclarecendo-nos que no universo existem 3 elementos. Que no todo existem 3 elementos gerais: Deus, espíritos e matéria. Deus, o Criador dos espíritos e da matéria. Aliás, aos olhos de Deus, os espíritos também poderiam ser vistos como algo material, tá? Que fique bem claro isso, porque às vezes as pessoas pensam, quando estão falando de Deus, espírito e matéria, querem colocar tudo na mesma... Como é que eu posso dizer? Tudo como se fosse a mesma coisa, mas na verdade Deus é o Criador e suas criações são os espíritos, que para eles são visíveis e tangíveis, e para nós não, fique claro isso. E matéria é todo o resto. Aquilo que no Espiritismo nós chamamos inclusive de fluido cósmico universal. Eu não quero deixar muito complicado, porque isso é uma palestra, não é uma aula, mas se nós estudarmos a ciência, nós vamos ver até que a ciência hoje fala sobre a tal matéria escura, que seria mais ou menos um pouquinho disso que nós estamos falando, tá? Mas isso foi só para esclarecer alguns pontos. Mas o que eu quero dizer realmente? O que eu quero dizer é que nós temos que entender que tudo no universo está interligado. Tudo no universo se conecta. Esse fluido cósmico universal que eu falei para vocês, nada mais é, se vocês quiserem esclarecer de forma nítida, tangível, que o grande WhatsApp que há no plano espiritual e também no plano físico. Que se eu, aqui onde eu estou, eu pensar em algo, isso pode ser sentido longe, muito longe. Por quê? Porque tudo está no todo. E o todo está em tudo. Todos estão em tudo. E é isso que nós temos que entender. Alguém vai me dizer, mas que papo mais estranho, esse papo religioso, esse papo espírita. Isso é ciência. Ou melhor, é uma ciência ainda em construção, sejamos honestos. Quando Einstein se deparou com essa teoria, ele praticamente, eu não posso garantir, mas ele praticamente deve ter perdido algumas noites de sono. Por quê? Ele chegou a pensar nessa teoria como algo fantasmagórico, para nós termos ideia. Existe na ciência algo que nós chamamos, que é nomeado na ciência, como emaranhamento de elétrons. O que é esse emaranhamento? Nada mais é que um casamento. Quando dois algos, mas 2 elétrons no caso, estão tão unidos, que mesmo quando separados, tá? Mesmo quando separados, um se conecta com o outro. E olhem que interessante, a ciência estuda isso hoje para entender a possibilidade ou não de teletransporte. E a conclusão que os cientistas chegam hoje é que é possível transferir informações, mas não é possível transferir a matéria. Claro que a ciência está caminhando. A ciência
está engatinhando ainda nisso. A ciência irá chegar lá, porque em verdade as informações também são matéria. E como é que eles chegaram a essa ideia? Porque vendo o emaranhamento de elétrons, eles perceberam, por exemplo, que o elétron tem um movimento chamado spin. Quando um se move para baixo, o outro se move para cima. E eles perceberam que esses elétrons que foram emaranhados, quando desconectados um do outro, ou seja, quando não ligados, por mais que um esteja na Terra e o outro esteja em Júpiter, por exemplo, vai haver, mesmo à distância, uma resposta. Se o elétron que está em um planeta ou que está em um país se mover para cima, o outro, onde quer que esteja, vai se mover para baixo. E eles não estão conectados aparentemente por nada, a não ser que a ciência, talvez um dia, comece a pensar com essa ideia do que o pensamento talvez seja mais rápido do que a luz. Porque hoje em dia se tem que não há velocidade mais rápida do que a luz. Mas sabemos, espiritualmente falando, que há. O pensamento é mais rápido do que a luz. E tantas outras coisas que hoje ainda não conhecemos podem ser. Mas para isso, eu não estou usando este momento para criticar a ciência, longe disso. Eu estou justamente dizendo que tudo que nós temos que entender sobre a prece que nós fazemos é científico também. É tangível. Nós temos que compreender o que estamos fazendo. E não há nenhum demérito na ciência caminhar mais devagar, porque ela tem necessidade disso. Ela tem necessidade de comprovar, ela tem necessidade de provar, ela tem necessidade, muitas vezes ainda, de ver para crer. Até porque o Espiritismo não poderia pensar diferente disso que eu estou falando. Nós mesmos estamos sempre lembrando a questão da fé raciocinada. Não podemos pregar uma fé cega, sob pena de nós jogarmos fora todos os anos de estudo. Quando Kardec vem, muita gente não entende o que é a fé raciocinada. Porque Kardec ele prescreve aquilo que os espíritos trazem. E diz, tá, mas cadê o raciocínio nisso? É simples. O raciocínio de Kardec, ele se baseia muito antes das mensagens. Para quem estudou a história do Espiritismo vai entender que o Kardec ele era um cientista, ele era um estudioso. Se baseou simplesmente na noção do que o que acontecia, aquele fenômeno que acontecia na Europa e no mundo inteiro, de mesas que se moviam sozinho, de mesas que respondiam, não podia ser algo senão uma inteligência por trás daquilo. E ali estava o raciocínio. Então, Espiritismo é religião, filosofia e ciência. Então, quando vamos orar, nós temos que compreender isso, que há um fenômeno científico e natural acontecendo. A minha prece que eu faço aqui na minha casa, ela só chega até a casa da minha mãe, do meu irmão, da minha avó, porque tem algo que nos conecta. Muita gente às vezes pergunta, mas por que Deus construiu um umbral? Não é um Deus bom? Umbral, para quem não sabe, é aquele lugar mais pesado, onde ficam os espíritos que ainda não se encontraram. Na verdade, o umbral não foi criado por Deus. O umbral, ele foi criado por nós mesmos. Como repito, tudo que nós pensamos repercute no universo. E esses pensamentos ganham forma. E esses pensamentos que criaram o umbral, tornaram aquele local o que é. Da mesma forma, o nosso lar, que todos viram o filme, também foi criado por pensamento. A única diferença é que é um pensamento equilibrado. Um pensamento com intensidade e equilíbrio conforme as leis divinas. É simples, mas sabemos que é difícil. Nesse momento, nós ainda podemos nos perguntar, mas tudo bem. Mas Maurício, então tu está me dizendo que se eu orar daqui da minha casa, eu vou conseguir beneficiar o meu parente lá em outro país? Vai.
Tudo bem, é esse fluido cósmico universal que leva tudo, esse grande WhatsApp da espiritualidade. Mas como é que eu sei se eu estou curando o pé dele, se eu estou curando a mão dele? Como é que eu sei que isso chegou da maneira certa? Aí é que está a coisa. Nós não estamos sós, meus irmãos. Todos nós não estamos jogados ao universo. Todos nós estamos abraçados pela espiritualidade. Nós ainda não... Como eu falei, para Deus os espíritos são tangíveis. Para nós, invisíveis até. Apenas uma chama, como relata a espiritualidade. Então, há espíritos encarregados de levar as nossas preces, de gerenciar essa energia que nós enviamos e direcionar ao paciente, ao doente, aquele que está necessitado, da melhor forma para ele. Quem são esses espíritos? Ora, são os espíritos puros, os espíritos angélicos, os espíritos alguns degraus acima de nós, espíritos como Jesus muitas vezes. Espíritos que sabem, por exemplo, multiplicar o pão ou mover montanhas, que sabem curar leprosos, que sabem curar os doentes, que sabem verdadeiramente, muitas vezes até não curar quando a pessoa não precisa daquela cura. Quando a cura que é precisa é moral muitas vezes. Esses são os prepostos do Cristo, os prepostos de Deus. Eles que gerenciam isso. Como Jesus produzia aqueles milagres muitas vezes, aqueles fenômenos naturais? Ele conhecia cada um dos elementos do universo. Ele conhece. A gente costuma brincar muitas vezes quando está na escola. Eu não sei química, eu não sei biologia. Imagine vocês Jesus. Ele sabe tudo isso. Ele sabe química, ele sabe biologia, ele sabe matemática. E sabem por quê? Porque ele é o governador, o arquiteto, o engenheiro de todo o planeta Terra. Quando Deus diz faça-se a luz, adivinhem quem era a luz? Quem é que era o engenheiro daquela luz? Quem é que estava ligando o interruptor? Era Jesus. Há 4,5 bilhões de anos, a governadoria do planeta Terra foi colocado nas mãos desse irmão. E é por isso que ele gerencia. E é por isso que ele consegue produzir os ditos milagres de forma que nós não compreendemos. Mas o mais bonito de tudo isso é que sempre que ele curava alguém, ele dizia: a tua fé te curaste. E mais, deixai brilhar a vossa luz, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. E é isso que nós temos que compreender. Por isso que eu sempre digo, não é que os espíritas digam aos outros que não podem fazer preces prontas. Pode fazer prece pronta, não há problema. Pode rezar a prece do livrinho, não há problema. Mas não esqueçamos de naquela prece pronta colocar o sentimento. Porque é isso que em verdade é a prece. A prece nada mais é que o amor. As palavras, elas podem ser jogadas ao vento. Mas o amor, o coração que nós colocamos no desejo de curar alguém, no desejo de melhorar a vida de alguém, no desejo de abraçar alguém, este amor, ele se materializa. Se materializa e promove muitas vezes fenômenos inimagináveis. Transporta montanhas ou remove obstáculos. Acreditemos, irmãos, nós não estamos sozinhos. Eu não sou nenhum exemplo para ninguém, mas para encerrar a nossa palestra de hoje, eu gostaria de lembrar um caso que aconteceu comigo, que sou um ser humano simples, normal, como qualquer outro. Um caso que aconteceu comigo num dia que eu estava muito mal, um dia que eu estava cansado, não tinha mais forças. Talvez dentro de mim até duvidasse
de que as minhas palavras, de que os meus pensamentos, pois eu nem falava em voz alta, apenas pensava, chegasse até alguém. Naquele dia, eu lembro de me sentar e pensar em fazer uma oração, mas eu não tinha forças, tamanho cansaço. Naquele dia, eu apenas mentalizei Jesus e disse: Senhor, eu sei que tu és muito ocupado. Conversei como se estivesse conversando com um amigo. Conversei do fundo do meu coração e disse: eu não tenho muitas palavras para te dizer, mas se eu pudesse lhe pedir, apenas envia um dos teus bons anjos para me abraçar, que hoje é o que eu gostaria. E aí eu abri um pouquinho suavemente os meus olhos, ainda me sentindo cansado, talvez nem entendendo por que eu fiz aquilo. Em questão de segundos, claramente eu, que não sou um grande médium ostensivo, nem nada do tipo, senti aquela luz se aproximando de mim e me dando um dos mais profundos e belos abraços que eu já senti. Eu não sei quem era o espírito, eu não sei se era homem ou se era mulher. O que eu sei é que aquela mensagem, aquela prece, chegou até Jesus. E de alguma maneira, ele enviou para um simples ser, como todos os outros, aquele abraço. Por isso, que fique hoje a nossa palestra sobre a prece e, pessoalmente, o meu agradecimento a Jesus e a todos os irmãos que trabalham incansavelmente ouvindo esse telefone tocar do lado de lá ou recebendo as mensagens no WhatsApp do universo. De todos nós, simples mortais, que tanto oram, tanto clamam, tanto lamentam, mas muitas vezes também tanto agradecem a esses irmãos por toda a benevolência e por todo o amor que tem conosco. A todos vocês, muita paz, muitas orações e que Jesus possa ouvir a todas elas. Que assim seja.